Contestar o USP, inclusive, né? Uhum. Olha, a coisa é, e como eu me integrei no contexto, isso é um problema. Eu nunca pensei direito disso, estou pensando agora em voz alta, hein? Porque eu vim de um contexto político. Recife, 64, ditadura, não tinha nada a ver com política e sou obrigada a me enfrentar com a política, né? Na defesa dos que estavam sendo presos, dos que estavam sendo torturados e etc. Então, foi um grande golpe também na minha ingenuidade para a vida, o golpe militar. Eu tive que me posicionar, eu e meu marido, os dois. Tivemos que, muito jovens ainda, não tínhamos nada a ver com política, amigos nossos trabalhavam com a RAIS, etc. Agora, havia o sofrimento desses amigos, que não tinham nada de comunistas, nada, eram pessoas idealistas, no máximo você podia dizer socialistas. Eram críticos do mundo capitalista e eram e ansiavam por dar uma melhor qualidade, para que o povo tivesse mais qualidade de vida. Eram pessoas que respeitavam suas empregadas domésticas, que se empenhavam na educação das crianças, dos filhos das empregadas domésticas, etc. Então, quando eles tinham qualquer contato direto que tivessem com o povo, era sempre respeitando aquela cultura. Tinha um movimento estudantil fantástico no Recife. Desse movimento estudantil eu cheguei a participar e tal, mas eu nunca tive, mas era havia um pouco uma certa inocência política, né? Que eu perdi completamente. E foi um desespero muito grande para sair do Recife, porque nós acolhemos pessoas, tínhamos acabado de fazer uma casa enorme, então os amigos disseram, vamos para lá, porque numa área nobre da cidade, do nosso lado tinha um vizinho, o meu vizinho era o presidente do sindicato dos plantadores de cana do Nordeste, portanto, usineiro, essas coisas todas. Mais adiante era o general do Quarto Exército que morava. Você vê, isso na mesma rua, chamada Rua da Estrela, né? Isso numa mesma rua. E nós éramos tão inocentes que começavam a receber enche de carro lá atrás, que era extremamente devassada a casa, o arquiteto era que trabalhava com Niemeyer, o arquiteto da casa, então era bem devassada, vidro para todo lado. Então começo a ver aquela situação ali. Nós tivemos, então, polícia, tivemos a sorte de ter a intuição de dizer, vamos distribuir esse povo. E distribuímos entre as famílias mais reacionárias, inclusive, mas que eram contra esse negócio de estar prendendo gente só pelo que pensa, né? Pessoas até que eu nem conhecia, mas que eram de famílias tradicionais, mais da direita, não, ou centro, por aí. E a gente nem se conhecia, deixava lá a pessoa e ia embora. Infelizmente não tinha ninguém. Quando começou a polícia entrou em casa e aí se prendendo a gente, eu num quarto, meu cunhado no outro, porque eu criava meus cunhados nessa época, minha sogra tinha morrido, meu cunhado tinha 9 anos, depois eu tinha outra que tinha 10, outra e assim por diante, várias idades. Então a coisa foi, e João não estava em casa, e eu banquei realmente a mulher nervosa e tal, e ele dizia, nós vamos pegar o seu marido na faculdade. Eu dizia, mas ele está na faculdade das freiras. Nessa polícia, a polícia nos salvou um disco, que tínhamos ido a Buenos Aires e João tinha dado uma palestra sobre o modernismo brasileiro e elogia o regionalismo de Gilberto Freire. Então, esse disco tinha um rótulo vermelho. Um deles disse, bota o disco aí para ver. Olha, rótulo vermelho, um lado virgem, bota aí para a gente ver.
Eles eram especializados, não era um acaso, não, eles eram especializados. Então pusemos o disco. Quando o João falou isso, lá e o regionalismo de Gilberto Freire, e também é pouco visto, pouco entendido, não sei o quê, mas que é de importância. Tá bom, pode parar, elogiou o nosso mestre de Apipucos. Pode parar. Foi o que salvou, eles não foram buscar João na Universidade das Freiras, nem nada, mas depois veio o Exército também. Né? Então a gente viu que a gente não ia ter ali calma ali. Como é que a gente ia viver? Outra coisa que nos decepcionou terrivelmente, e que agora a gente vai ver também, eu já estou me preparando para ver, é o seguinte, o pessoal que muda de lado. Que era lá do Arraiz, que trabalhava com a Arraiz, que defendia a Arraiz, de repente vai trabalhar com os militares e defende os militares, o regime militar, e eram amigos da gente antes. Então, a gente disse, tem que ir embora, não dá. Né? Aí fomos para Barueri, para completar a minha. Perdi a inocência com a ditadura militar. Vou para Brasília, para a Universidade de Brasília, e no ano, eu só passei um ano lá, mas foi um ano onde realmente eu me formei, me doutorei em política, porque o Exército invadiu a universidade, inclusive a área em que a gente morava, que era dentro da universidade, da colina, invadiu, e aí foi a grande luta. Gente. Era uma luta fantástica, envolvida pela arte. Todo sábado tinha um concerto no auditório e todos nós nos juntávamos. Era uma espécie de renovação de energia, aqueles concertos, estavam todos juntos. As discussões, se parou a universidade, né? A greve era todos nós na universidade discutindo e dizendo o que fazer. Fizemos errado, é uma boa lição do que não fazer. Resolvemos, em protesto, pedir demissão coletiva. A turma aceitou a demissão coletiva e todo mundo teve que ir embora. Né? Não facilitar o trabalho do inimigo. Né? Então, foi outra... Então, eu vinha desse contexto. A ECA, embora tenha sido criada para... dentro de um princípio capitalista de procurar relacionar o ensino já com o emprego na escola e universidade e emprego, isso aí está declarado da justificativa da criação da ECA, que e principalmente para eles terem o que fazer, os alunos terem o que fazer e evitar o tumulto que havia na FEFELESH, principalmente na sociologia. Isso está claro lá, né? Que a função era essa, era aquele processo do Robert, aquela ideia do Robert Simonson, de vincular a escola e emprego, né? E já preparar para o emprego. Né? E apesar disso, não tinha internet na época. E só da Universidade de Brasília fomos 3 ou 4 que fomos para a ECA. Né? O que ambiente a gente encontra? Um ambiente extremamente repressor, que o diretor era o Manuel Nunes Dias, e uma revolta linda dos alunos, uma reação dos alunos que ficam em greve um ano, perdendo o ano. Né? Terceira lição de política, né? E a criação da DUSP foi importantíssima. Eu entrei no grupo como suplente de representante da ECA e trabalhei muito nessa criação da DUSP, nos primeiros momentos da DUSP, né? Tanto que me entusiasmei tanto que resolvi fazer sem dinheiro nenhum a Semana de Arte e Ensino no ano 1980. Coincidiu com o Congresso da USP. Foi na mesma semana do Congresso da USP.
E a Semana de Arte e Ensino era de cunho político, sem a menor dúvida. Inclusive contra o governador, porque o governador era o Maluf, e o Maluf tinha prometido 10 pontos de acesso na carreira docente ao professor de educação artística, que treinasse o ano inteiro os seus alunos, música com os seus alunos, as músicas para ele trazer os alunos no fim do ano para o Pacaembu, e ele desceria de helicóptero e tocaria piano, e o coral seria de não sei quantas mil vozes de todos aqueles alunos que treinaram o ano inteiro uma musiquinha. Né? Foi revoltante isso, e a Semana de Arte e Ensino surgiu por causa disso. Né? Então, claro que tinha que ter um cunho político. Né? Então, a Semana de Arte e Ensino me obriga, ou só foi bem sucedida porque eu me envolvi com todos os departamentos. Não escapou ninguém, nenhum departamento. Né? Foi uma colaboração absolutamente incrível. Eu, por jornal, tinha muito acesso a jornal, porque estava próximo a jornalistas ali. Por jornal, convoquei os professores interessados em organizar a Semana de Arte e Ensino. Já era um congresso, só a reunião para a organização. Encheu aquele auditório, o Lupe Cotrim, né? Encheu o auditório. E foi, então, uma colaboração muito grande, e isso permitiu que continuasse muito sem medo, entendeu? De propor outras coisas. Né? Então, essa é a experiência internacional, porque o fato de ter estudado, ter feito mestrado, doutorado nos Estados Unidos, abriu muita porta do exterior. Eu tinha colegas de outros países que chamavam, e essa interlocução internacional foi muito importante também. E a disposição, inclusive, deles virem, até professores meus virem para o Brasil para dar curso. Veio muita gente dar curso de 15 dias, quando abrimos a linha de pesquisa em ensino-aprendizagem. Dava curso intensivo o dia inteiro, durante 15 dias. Nós fazíamos essas composições para poder ter diversidade, porque só tinha de arte e educação eu, na época. Né? Tinha teatro e educação, mas ainda a Ingrid não era doutora ainda nesse momento. Né? Não tinha nenhum doutor que pudesse dar aula na pós-graduação, no teatro, nem na música também. E a arte e educação estava começando. Que pessoas vieram? Hein? Que pessoas que convidaram? Mas, olha, muita gente, toda grande, olha, Brent Wilson veio, eu não vou me lembrar de todo mundo que veio, Mary Stockhauck veio, que hoje em dia é a grande estrela nos Estados Unidos, veio, já não lembro mais, oh meu Deus, o inglês, John Steers, eram ingleses e americanos, que eram o pessoal com que eu lidava mais por um problema de facilidade de língua. Né? Eu não falo alemão, também não falo francês. Os franceses dá para a gente se comunicar, mas os alemães, que eram muito bons na minha época, não dava. Hoje em dia também tem um grupo alemão muito politizado, excelente. Né? Com um deles eu me comunico, ele fala inglês, escreve em inglês. Mas eu não me lembro mais de todos os nomes, né? Mas teve um pequeno congresso que eu organizei, para o qual vieram 45 estrangeiros. Eu me lembro bem do número, 45. Todos pagando suas passagens, porque eu não tinha dinheiro, não conseguia dinheiro de CNPq, de CAPES, de coisa nenhuma. E vinham pagando suas passagens. O que eu conseguia, às vezes, era hotel. E esse congresso foi a Semana de Arte? Não, esse 45 não. A Semana de Arte e Ensino foram só brasileiros. Eu ainda não tinha começado a perambulação internacional. Eram só brasileiros. E tinha gente muito importante, como a Luiz Magalhães, o Augusto Rodrigues veio, Paulo Freire abriu
chegando, abriu o Congresso chegando do exílio, em 1980, né? Setembro de 1980, ele chegando, Karl Reuter em música, né? Eu sempre tive muita fascinação pela relação da arte com o design, né? Porque tive experiência com design em Pernambuco, com um grupo chamado Gráfico Amador, do qual Luiz Magalhães fazia parte. Era um grupo de intelectuais que se reunia para publicar seus próprios livros, somente os de poesia, que ninguém publicava poesia na época, né? Então, sempre tive muito fascínio também pelo design. Então, a Luiz Magalhães fez uma fala extraordinária nessa Semana de Arte e Ensino. Então, foi uma semana, 3.000 pessoas conseguimos juntar, 3.000 pessoas. Eu acho que ali eu me integrei com a comunidade, com os grupos da ECA, né? E a DUSP foi uma integração com os grupos da USP, os grupos de esquerda da USP, né? Que estavam lutando contra a ditadura. Eu me tornei, o pessoal brincava comigo, dizia que eu era babado do Jean-Claude, porque Jean-Claude foi um da ECA que saiu da comunicação teve muita gente, mas das artes, do cinema é ambíguo, é arte na pós-graduação e é comunicação na graduação, né? O Jean-Claude, eu era babado de Jean-Claude, eu tinha que pegar declaração de Jean-Claude, documento de Jean-Claude, não sei o quê, para a reintegração dos caçados. Nessa eu fui bem ativa, nessa comissão da reintegração dos caçados. Os caçados foram que saíram da... E aí tive a glória, por exemplo, de conhecer Florestan Fernandes, conversar com ele. Que figura notável era aquele homem, que figura incrível. E eu conversando com ele, ele dizendo, mas o que você faz mesmo? Eu contando que fazia arte e educação. Aí eu disse, ele disse, você tem escrito? Eu digo, eu tenho 2 livros publicados. Aí ele disse, eu gostaria de ler. Eu digo, meu Deus, vou morrer de vergonha. Mas levei o livro para ele, quer dizer, uma pessoa interessada em educação, né? Ele era um interessado em educação. Então, foi muito importante também conviver com esse pessoal que tinha sofrido diretamente a ditadura do pessoal da USP, né? Então, foi Então, aí você vê, eu acho que a Semana de Arte e Ensino deu o toque para o que abriu um pouco, aliás, pouco não, abriu bastante para a compreensão do que seria a arte e educação na ECA e ganhar a colaboração de muita gente, de muitos deles, dos melhores, todos, Cremilda, Medina, esse pessoal era absolutamente companheiro no setor de arte e educação, facilitadores mesmo, né? Então, eu acho que esse clima, também havia o clima pós-ditadura, em que estava todo mundo querendo reconstrução, colaboração. Não é por eu ter uma aluna estudando a Semana de Arte e Ensino. Eu digo a ela, muito difícil você entender o que foi a Semana de Arte e Ensino, porque o momento ali era propício à congregação de esforços, né? Todo mundo tinha interesse em ver acabar a censura, em ver as pessoas podendo falar abertamente suas ideias. Então, foi um ambiente especial de colaboração. Especial que é difícil se repetir. Era uma espécie de reação pós-repressão, né? E realmente em 80 começa já a abrir tudo, né? Já, a abertura política já começa. E esse contexto, esses encontros entre professores, pesquisadores que estavam ali na EC, na USP, que você foi citando, então foi importante para a criação da abordagem triangular, assim, para esse pensamento. Sim, foi muito importante também, foi muito... É engraçado que
houve um outro encontro que aí já primeiro governador eleito, o Franco Montoro, nós fizemos o Festival de Inverno de Campo de Jordão voltado para a arte e educação, né? Aí foi engraçado, teve uma discussão, o grande clique. Eu já vinha me preocupando muito com o problema da imagem na sala de aula. Já tinha feito experiências, desde a década de 70, tinha feito experiências de levar para o design, para o objeto. Porque antes, o desenho de observação era somente da natureza, só se podia fazer da natureza, né? Uma coisa extremamente, inclusive extremamente criticada pelo Rudolf Fahrenheit, você botar uns flores na mesa e dizer para os alunos desenharem aquelas flores, porque ele critica isso, porque ele diz que a seletividade é o momento inicial da criatividade. Você já está podando a seletividade, é o professor que seleciona o elemento para você observar. Então já acabou. De início já acabou o início da criatividade e não se dá. Mas não, isso nós nunca fizemos, mas na escolinha. Mas levar para o parque, e para os parques desenhar, levar para a fábrica desenhar as máquinas, desenhar, e várias coisas a gente tinha feito. Até que eu resolvia dizer, gente, mas eu não conseguia entender essa história da obra de arte, mas era totalmente proibido pelo modernismo isso, de você levar a ver uma obra de arte. Aí comecei a levar a lojas. Primeiro, uma loja de objetos de bom design para casa. Foi uma festa, a meninada desenhando os objetos. Eu pedia sempre uma modificação, sempre com muito medo de impedir o processo criador. Dizer, bom, você desenha o objeto e tenta adaptá-lo ao seu quarto, à sua casa, à sua sala, ou então mostrar uma qualidade que você vê no objeto, seja ela qual for, cor, brilho, sei lá, o que você quiser. Então, havia essa preocupação também numa modificação do objeto, que era um medo muito grande de impedir o processo criador, né? Depois levar para lojas de moda também, de ver a roupa nas vitrines, dentro da loja e na rua, andando na rua, roupa levar para a Rua Augusta, por exemplo, para desenhar na Rua Augusta. Então, já havia essa preocupação com um produto, de trabalhar algum produto cultural, não só a natureza, né? E aí, nesse festival de inverno de Campo de Jordão, um professor resolveu, não era empacotar, mas jogar, mas de uma certa maneira empacotar, não era bem empacotar, não é como o Cristo faz, mas era cobrir de tecido o edifício, vindo das janelas. Ele não amarrava, como visto. E, como experiência primeiro, para depois eles pintarem e desenharem. Aí a gente entra na sala com 2 jornalistas. Eu me lembro que fomos eu, a Cláudia Toni e a Glaucia Amaral. Entramos nessa sala com 2 jornalistas e eu tinha levado para Campo de Jordão parte da biblioteca da ECA. A bibliotecária foi e levou grande parte dos livros. A gente fazia coisas que eu não entendo. Será que hoje poderia conseguir que a biblioteca levasse uma parte para Campo de Jordão? Entendeu? Eu fico pensando que talvez fosse mais flexível o tempo, aquele tempo, não sei. Aí eu pergunto para eles, você pediu para eles verem na biblioteca o Cristo? Não. Eu digo, mas seria interessantíssimo você levá-los, depois da experiência, para ver o Cristo. Quer dizer. Aí ele disse, não, eu acho que não precisa. Iria atrapalhar. Eu digo, putz, almoço inteiro com esses 2 jornalistas, a gente discutiu isso. Por que ia atrapalhar? É mais um dado.
esse negócio de fazer as cegas, pensando que nunca ninguém fez antes de você, não é uma coisa verdadeira. Né? Então, discutimos, depois de o almoço inteiro discutir, eu comecei, já do CAP, dando as minhas aulas, a minha disciplina, já comecei a discutir muito isso. E aí que começa, a abordagem contra o triangular começa aí. Né? Eu vou para a Inglaterra, em 82, né? Aliás, 83, desse mesmo ano eu vou para a Inglaterra. Logo depois vou para a Inglaterra. E lá já estava começando o Critical Studies. Eu digo, gente, é isso que eu estou querendo. É isso que a gente discutiu tanto lá em Campos de Jordão. Então já começa por aí. Né? Então a Gênesis, é por isso que eu digo que meu colega da Espanha tem razão quando ele diz que a influência de David, que via em mim a influência de David Strauss, muito mais do que o de BI, porque o pessoal fica dizendo que a minha influência era do DBI. Eu era grande crítica do DBI lá nos Estados Unidos mesmo. Eu dizia, como é que vocês estão querendo uma abordagem pós-moderna e é tão disciplinar? Você tem 3 disciplinas, estética, história da arte e crítica. E só uma não é disciplina, que é o fazer. Como é que você... Não é possível. A outra coisa... Então, fazia muita questão de diferenciar o que era a história do que era a crítica, especialmente estética e crítica, era um problema para você separar. Né? Porque na crítica você toma elementos da teoria estética. Né? Então, eu era muito crítica, inclusive no meio do entusiasmo todo, eu fazia perguntas embaraçosas, às vezes quando ia para os congressos. Né? Mas aqui, eu acho que não foi aqui no Brasil. Eu acho que o fato de eu ter estudado nos Estados Unidos, não fui eu, acho que não foi aqui no Brasil, foi o Fernando Hernandes, na Espanha, que começa a ver na abordagem triangular uma simplificação do DBI. Quando não é simplificação, porque a minha oposição era integral a essa disciplinarização do DBI. Né? Tende a ser até mais complexo.